Shalom, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. O nosso tema hoje é Carregando a Cruz. E o nosso texto base é Mateus capítulo 27, e nós leremos do versículo 32 ao versículo 36. Nós falaremos sobre a Via Crucis, muito conhecida como a Via Dolorosa. Nós entenderemos a importância que Cirineu ele tem durante o relato do texto que nós vamos ler, e nós vamos falar também sobre o Gólgota. Quanta coisa enriquecedora para edificar a nossa vida. Me acompanhe na leitura do texto. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para o vigiar. O versículo 32 desse texto, ele já começa falando do que nós conhecemos muito popularmente como a Via Dolorosa, ou Via Crucis, porque é um momento em que o Senhor Jesus ele vai fazer um percurso, uma trajetória carregando a sua cruz. E é um momento muito difícil, muito árduo, porque Jesus já havia sido surrado, estava sangrando, mas ele precisava, como qualquer outro condenado à morte de cruz, carregar a sua cruz até o local da crucificação. E logo aqui no primeiro versículo do texto que nós acabamos de ler, aparece um homem chamado Simeão, ou Simão, melhor dizendo. Um homem africano, um gentio convertido ao judaísmo, natural da cidade de Cirene, que era uma cidade que ficava ao norte da África, uma cidade muito importante. E Simão não está ali por acaso, porque como nós estamos no contexto da Páscoa, muitos viajantes saíam de suas casas e iam em direção a Jerusalém para oferecerem o seu sacrifício no templo. E esse é o caso de Simão. Simão sai da sua terra natal, da sua casa, e naquela época era costume que os viajantes que estavam indo para Jerusalém por ocasião da festa de Pêssar, ou seja, da Páscoa, eles levavam o seu sacrifício. Mas os homens, eles iam vestidos de branco. E qual era a finalidade dessa vestimenta branca? Porque eles levavam o seu sacrifício até o altar do templo, e quando o sacrifício oferecido ao Senhor por ocasião da Páscoa era imolado, o sacerdote pegava o sangue daquele sacrifício e sujava a roupa daquele homem do sangue daquele sacrifício oferecido. Então, aquele homem voltava para sua casa com regozijo, com alegria. Voltar para casa com a roupa suja do sangue do sacrifício imolado oferecido a Deus era algo maravilhoso, era um troféu, era um momento extremamente importante para essas pessoas. E Simão está ali exatamente para cumprir esse costume ou esse ritual. Mas ele não sabia que naquele dia a história da sua vida seria totalmente mudada, porque ele se encontraria inesperadamente com Jesus Cristo.
E a Bíblia nos relata que os soldados romanos obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus, que provavelmente estava banhada do sangue. Jesus, com seu corpo moído, machucado, sangrava muito. E quando Simão pega aquela cruz para carregar, que era uma cruz pesada, porque teria que aguentar o peso de um condenado, ele com certeza subentende-se que tem a sua veste branca agora suja, não do sangue do sacrifício que ele tinha preparado para ser imolado, mas a sua vestimenta branca agora tem o sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, tem o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é claro que isso não acontece por mera coincidência. Há um propósito nisso. Ao carregar a cruz de Jesus, Simão, ele começa a observá-lo. Eles estão na trajetória em direção ao Gólgota, em direção ao local onde Jesus seria crucificado, porque pela lei a crucificação ela teria que acontecer fora da cidade, como diz em Levítico capítulo 24, versículo 14. E porque a crucificação acontecia fora da cidade, aquilo era um sinal de exclusão social. A crucificação, ela não podia acontecer dentro da cidade, porque o condenado, ao ser crucificado fora dela, estava recebendo a mensagem de que ele estava sendo excluído daquela sociedade que ele havia vivido por um tempo. E agora, Simeão, prestando atenção em Jesus Cristo, durante essa via dolorosa, durante a via crucis, ou seja, no caminho até chegar ao local da crucificação, que é o Gólgota, nessa sua observância, Simão entende perfeitamente e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele é obrigado a assistir todo o processo de crucificação de Jesus. E naquele momento, Simão se converte. E é claro que ele não poderia voltar para o templo para oferecer o seu sacrifício, porque agora ele sabe quem é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele não poderia entrar no templo sujo de sangue. Ele então volta para a sua casa. E a Bíblia vai nos dizer alguns versículos que falam de Simão, porque ele e sua família se convertem. Nós temos Paulo falando em Romanos capítulo 16, versículo 13, sobre o filho de Simão. Nós temos também Marcos capítulo 15, versículo 21, falando dos filhos de Simão, Rufo e Alexandre. Nós temos Atos capítulo 6, versículo 9, falando da igreja que estava sendo formada em Cirene. Então veja que nada acontece por acaso na nossa vida. Muitas vezes o Senhor vai permitir situações difíceis para que nós carreguemos determinadas cruzes para reconhecermos a verdadeira identidade do Filho de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós vamos carregar cruzes, nós vamos passar por caminhos dolorosos para nós nos encontrarmos com Jesus. Essa é a maior lição que eu aprendo aqui nesse texto. Mas bem, começa a trajetória, a caminhada até um lugar chamado Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira. Era ali que Jesus seria crucificado. Mas quando nós estudamos o nome Gólgota, em hebraico, nós temos a palavra Golgolet. E Golgolet tem 3 palavras hebraicas que nos ensinam muita coisa a respeito desse lugar que, olhando de longe, se assemelhava a uma caveira humana. Gólgota, que em hebraico é Golgolet,
tem a letra Gimel, tem também a letra Lamed e tem também a letra Tav. E cada uma dessas letras vai nos dizer ou nos fazer entender o porquê Jesus tinha que ser crucificado naquele lugar. A letra Gimel, que é a letra que inicia a palavra Golgolet, que significa Gólgota, é uma letra que aponta também para o número 3. Foi ao terceiro dia que Jesus ressuscitou, nós já sabemos disso. E o número 3 nos diz a mudança de estado. Jesus morreria na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ou seja, ele sairia do estado de morte para o estado da vida. E isso é lindo demais. E quando nós olhamos para a letra Lamed, nós estamos diante de uma letra que se refere à autoridade, se refere ao ensino. E quando nós olhamos para a letra Tav, as 3 letras dentro dessa palavra, a letra Tav significa a cruz. Então, juntando todas as letras que compõem a palavra Golgolet, que significa Gólgota, nós temos a seguinte mensagem: que Jesus vai ser crucificado na cruz, para que ele, com toda a sua autoridade e poder, para que ele vença a morte naquele lugar. Foi-lhe dada autoridade para nos ensinar que através da sua morte de cruz, ao terceiro dia, ele sairia do estado de morto para o estado de ressurreto, para nos dar uma vida e uma vida em abundância na sua presença. E isso é lindo demais, e isso é glorioso, é maravilhoso. Se nós parássemos aqui, nós já teríamos um conhecimento profundo da palavra de Deus e teríamos ainda mais motivos para glorificarmos e exaltarmos o seu nome, porque tudo na palavra do Senhor está registrado para que a nossa vida seja edificada. Glória a Deus. Mas o versículo 34 vai falar que foi oferecida uma bebida para Jesus e ele, experimentando-a, não a aceitou. O Talmud, que é uma coletânea de livros onde você encontra várias discussões rabínicas a respeito da lei, costumes e outros assuntos, como por exemplo a história do judaísmo, relata que naquela época era costume ser oferecido aos condenados à crucificação uma bebida preparada pelas mulheres de Jerusalém, que a preparavam às suas custas. E essa bebida era uma bebida anestesiante, que aliviava a dor daquela pessoa que seria condenada à crucificação. E exatamente essa bebida que é oferecida a Jesus. Mas Jesus, ele nega porque ele não quer ter nenhum tipo de alívio. Era necessário que Jesus passasse por todo esse processo de humilhação e também de dor, para que o propósito divino ele fosse cumprido na sua totalidade. E Jesus é crucificado, e no próximo vídeo nós vamos entender o processo da crucificação. Nós entenderemos no livro de Marcos o porquê suas vestes, elas são rasgadas e os soldados romanos lançam sortes sobre elas. E por que nós não vamos falar disso aqui? Porque há tanta riqueza, há tanta preciosidade nesse texto, que 2 vídeos ainda não seriam suficientes para nós o abordarmos na sua totalidade. Que Deus te abençoe. Lehi Traut.